A gama do técnico hoje interino gaúcho, que começa a partida com o Fernando Praz, número 1. O Max tem a número 43, Dedé 26, Douglas número 16 e o William Matheus, ele joga com a 18, também voltando à equipe vascaína. No meio campo, Newton tem a 19, Wendel, camisa 77, Juninho, capitão da equipe número 8 e o garoto John Clay, confirmado de novo como titular, é o 29. O ataque de Tenório, 11, e Alexandro, número 9, Gaúcho, distribui o Vasco no 4-4-2. O Palmeiras de Luiz Felipe Scolari, de Bruno, goleiro número 1. Arthur, ele tem a número 2. Maurício Ramos, ele joga com a número 15. Wellington tem a número 27. E Juninho é o camisa 6. No meio, Henrique, número 3. Correia, 77. Thiago Real, camisa 23. E Valdívia, número 10. Luan, no ataque, ele joga com a número 100. 100 partidas completa Luan pelo Palmeiras. E Hernan Barcos tem a número 9 também no 4-4-2. Vai o Palmeiras de Luiz Felipe Scolari. Wilton Pereira Sampaio, de Goiânia, ou melhor, de Goiás. Árbitro goiano apita o jogo. Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Altemir Hausmann, assistente FIFA do Rio Grande do Sul. Também o gaúcho Rafael da Silva Alves. Bruno Cortes. Aqui ao lado do Dedé. Dedé, você passou uns dias fora com a seleção. Como é que encontrou esse Vasco? Então, foi um jogo que deu um baque grande que a gente não pode deixar bater. Mas conversamos bem, o grupo se animou, sabemos que ainda tem chance de chegar. Não dependendo só da gente, mas para chegar ao título, mas o nosso objetivo também é chegar na Libertadores. Então, um jogo importante para a gente, para manter nessa zona da Libertadores e manter bem no campeonato. Obrigado, Dedé. Jader. Valeu, Bruno. Vamos para o outro lado. Janaína Xavier. Aqui ao lado do Bruno. Bruno, Figueirense ganhou. Pressionou para vocês? Perdão, Arthur. Eu acho que não, cara. Eu acho que se a gente não fizer o nosso papel aqui, não adianta. Não adianta pensar nos outros. Temos que fazer o nosso papel. A gente falta com essa 16 partidas, então são 16 batalhas que a gente tem que enfrentar nesse campeonato. Certo, obrigada, bom jogo. Arthur, Jader. Vamos lá, e o Filipão chegou a falar em 24 pontos, né? Para dar a tranquilidade, o Palmeiras definitivamente escapar do rebaixamento. Mas se a gente for pensar nessa sequência final, restam aí 14, 15 jogos, né, para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras teria que fazer muito mais do que fez em todo o primeiro turno e mais esse começo de segundo. Fez 20 em 23 até agora, né? Então a média tem que aumentar bem, enquanto a gente vê. Ó. Novamente, ali o Roberto Dinamite, o presidente, junto com o novo treinador do Vasco, o Marcelo Oliveira. A gente vai falando um pouco mais a respeito dessa matemática toda, né? O próprio Vasco também pensando aí em se manter no G4. Aí está Luiz Felipe Scolari, o seu fiel escudeiro Murtosa, Filipão, campeão da Copa do Brasil. Aliás, em campo os dois últimos campeões da Copa do Brasil, né? O Vasco no ano passado, o Palmeiras nesse ano, dois times de grande tradição. São 8 títulos brasileiros em campo, 4 para cada um. Wilton Pereira Sampaio, o árbitro goiano, vai acertando os detalhes para autorizar o começo de partida. Ele que vai para o seu 8º jogo nesse Campeonato Brasileiro. Penúltimo colocado na tabela, o Vasco 4º colocado. Vasco a 48 rodadas no G4. Pequena demora para se iniciar o jogo. Veja aí, ó, manifestação da torcida vascaína. Uma torcida que não comparece em grande número, talvez até impactada ainda, né, pelo resultado negativo do domingo aqui. Derrota de 4-0 para o Bahia, mas os que estão aqui, pelo que a gente percebe, Rafael Rezende, estão para dar aquela força, né? Para tentar tirar o time. Não temos um grande público nesse momento, mas é um torcedor que, quando inicia o jogo, ele apoia. O problema é se o time não render. A pressão em casa é muito grande quando o Vasco atua em São Januário em busca do resultado. Um time que, às vezes, como no último jogo, estava totalmente desfigurado. Precisava de um pouco mais de tranquilidade. Se o time não rende, o torcedor pressiona, o time sente, sai perdendo, e aí já viu uma bola de neve. O incentivo vem aí até certo ponto, como disse o Rafa, e as faixas, né, trazidas pelo torcedor são direcionadas ao presidente Roberto Dinamite, cobrando também atitudes mais fortes. Isso acontece, né? O Vasco está mexido. A chegada de um grande ídolo, Mauro Galvão, assumindo a coordenação das categorias de base do Vasco também nesse início de semana. Marcelo Oliveira, que
oficialmente apresentado pelo técnico do Vasco. Mas que agora o Milton Pereira Sampaio vai autorizar então o começo de partida. Antes nós teremos 1 minuto de silêncio sendo respeitado. Homenagem a Márcio Roberto Fernandes, ex-funcionário da FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e Lúcio Brígido, ex-assessor do Roberto Dinamite. Saída para o Palmeiras, mexe na bola Barcos. Tocando lá pelo lado esquerdo, vamos juntos com mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Você curtindo aqui no Premier FC em alta definição. O argentino, grande esperança do Palmeiras, ele que é o artilheiro na temporada, são 21 gols em 42 jogos. Primeira participação do zagueiro Douglas. William Matheus. Levou para Douglas. Ele tentou bater de perna esquerda, o lançamento lá no Alexandro. Errou ali o toque de cabeça, o Arthur, a sobra de bola é de Tenório. O Equatoriano foi reserva, né? Jogada sofrida para o Bahia, hoje ganhou a condição de titular, deixou Éder Luiz no banco. Ramos pela direita com o Arthur. Tenta sair para o jogo o Palmeiras, uma chegada mais forte agora do Douglas no Barcos. Está marcado. Lançamento do Correia. Fácil lá para Fernando Praz. Douglas. Dedé. Titular do Brasil nos 2 últimos amistosos. Tentando se firmar também, né, no grupo de Mano Menezes. Convocado o Dedé para o Super Clássico das Américas diante da Argentina na próxima semana. Claro que você vai acompanhar ao vivo aqui no Sport TV Brasil e Argentina. Dedé é um dos jogadores convocados. Thiago Real, ex-Joinville. Aí o toque no Henrique, devolução para Thiago Real. Toque no Valdívia. Marcos vai trabalhando o Palmeiras aqui pelo lado do campo. Valdívia. Bola na frente para Hernan Barcos. Não estava impedido, ele bateu para dentro da área. A movimentação por ali. A sobra de bola, mas a tentativa de sair para o jogo. Passe errado para o William Matheus, né? Não chegou. Era o Max. O Thiago Real arriscou de esquerda, outra vez fraquinha. Defesa do Fernando Praz. São os primeiros instantes aqui em São Januário de 2 times pressionados. 2 gigantes do futebol brasileiro mergulhados em crise. Em cima do Juninho. Saiu para a cabeça do Milton. Recebe o volante. William Matheus. Prendeu. Fora já algumas rodadas. Também hoje nessa partida importante para o Vasco. Veio o cruzamento lá visando o Alexandre. Participação do Wellington. Aqui atrás o Douglas. Ele dominou, a bola escapuliu. O lateral é para o Palmeiras. Está aí o Douglas. Chegaram a 3 minutos desse primeiro tempo. Começando aquele ritmo mais lento, né? Os 2 times se estudando ainda. Nem outro, Rafael Rezende, querendo se expor nesse comecinho de jogo aqui. O mais importante no início da partida não errar, né? Eu acho que se ressente de laterais que tem uma qualidade no passe melhor para sair jogando. Já errou um com o William Matheus, já errou outro com o Max. Você escuta uma pequena reclamação já de parte da torcida e isso pesa. Então é melhor não errar. No início do jogo ninguém se expõe muito para que não dê oportunidade ao adversário. Vem o Tenório, jogador de muita força física, tenta jogar de costas ali para o Henrique. No Palmeiras, mas que tem no lateral com o William Matheus. Tenório. Deixou o Henrique para trás. Vem Tenório. Tenta levar para a linha de fundo. Boa. A finta bateu forte para o meio da área. O Wellington desviou contra o próprio gol. Mandou para a linha de fundo. Escanteio Vasco. Primeira chegada forte com ele. Carlos Tenório. Pedalou. Bateu forte para o meio da área e o Wellington. Mas que ele faz contra. O Juninho. Esse assim originou-se o gol do Bahia. O primeiro gol do Bahia no final de semana. O Marcos apareceu ali para afastar. Mas como taticamente é importante a presença do centroavante, né? Cumprindo essa função tática. O Souza, no domingo, salvou a bola e foi para a área do Vasco para concluir, marcando o primeiro gol.
Você vê que agora de novo o centroavante, o Barcos, o responsável por afastar o levantamento do Juninho. Olha o Tenório, individualidade, em cima do Wellington, passa no Alexandre, deixou para o John Clay, emendou de primeira, linha de fundo. O Vasco, nesses últimos 2 ataques, criando boas oportunidades e a iniciativa toda de Carlos Tenório. Passa sempre pelo pé do Tenório, né? Que joga fazendo dupla com o Alexandre, mas se reinventa, né? Sai bastante da área, se movimenta, sente um pouco até o ritmo no segundo tempo dos jogos, porque busca muito o jogo, mas vem num momento muito melhor, tanto que é nervista, é a melhor opção para o companheiro do Alexandre hoje nesse ataque do Vasco. Daqui a pouco a gente vai confirmar as alternativas, as opções do técnico interino do Vasco, o Gaúcho, no banco de reservas. Também os jogadores à disposição do Filipão no banco do Palmeiras. Esse é o Milton, no fundo para Juninho. O segundo escanteio para o Vasco com 5 minutos e meio de bola rolando. Deixa o Ramos, ó. Zaga. Começa do Juninho. Ela vem aberta. Subiram vários jogadores por ali. Dedé, ele ajeita para Douglas. Deixou a bola dar uma quicada no gramado. Foi na rede sobre o gol. Houve um tapinha ainda do Bruno. Mas o escanteio está confirmando o Wilton Pereira Sampaio. Veja aí, ó. A confusão. O bate-rebate. Douglas que tentou encobrir ali o Bruno, ó. No último instante, um escanteio para o Vasco. Mais uma cobrança do Juninho, dessa vez curtinha para John Clay, que bateu para o gol. Bruno volta para Juninho. Ainda pressiona o Vasco, mas agora o Juninho cometeu a falta. O terceiro Correia, jogador que retornou ao Palmeiras nessa temporada de 2012. E aí o Luan, festejando 100 jogos com a camisa palmeirense, por isso o número alusivo a essa marca importante, né? Hoje o Luan jogando com o número 100 nas costas. Acho que tem uma cobrança de arremesso aí com o garoto Max. Ela saiu mais uma vez. É para o Vasco. Vamos passando dos 7 minutos de jogo. Alexandro. Encerrado. Valdívia. A habilidade do Julinho. Ele toca no Arthur. Passa por 2. E invertendo lá para Thiago Real. O passe foi forte. Juninho. Joga com o William Matheus. Wendel. John Clay está pedindo. Aberto pelo lado do campo, Alexandro. Chegando a bola para o centroavante. Tirando do Vasco na temporada com 25 gols marcados. William Matheus. De novo no Alexandro. Falta do Maurício Ramos. Maurício Ramos que tem 27 anos contra o Alexandro. Um dos jogadores mais experientes desse grupo do Vasco. Do Juninho, né? Pode se esperar de tudo. Ajeitou, o Thiago Real é o único jogador a formar a barreira pedida pelo Bruno. O Vasco com o Juninho na cobrança da falta. Aí vem ele, partiu, perna direita, levantou para fechada. Bruno outra vez com vantagem. Sobre o Tenório também sobre o Dedé. Já vai pressionar a saída do Palmeiras lá com o Correia. Para a linha lateral. O Vasco está marcando lá a arbitragem. Muita reclamação lá do Juninho. O Juninho do Palmeiras. Enquanto a gente viu ali o Newton, o Juninho do Palmeiras pediu um empurrão. Vem Max. Tenta a tabela. Recebe. Ainda Max. Tá jogando no fundo para Tenório. Salvou o Wellington. Com apenas 20 anos de idade. Tem essa chance aí. Se firmar como titular. Na lateral, o Vasco continua rondando a área. O John Clay. Então, despachou na colocada de ataque, a sobra do Vasco. Ainda vai abrindo, segura o William Matheus.
Dedé. Juninho. Por elevação. Bola do Alexandro. Essa vantagem do Wellington. Para simplificar. Deu um chutão. O Vasco estava tentando adiantar sua marcação por ali. Juninho. Alexandro. Movimentando-se bastante, aliás, na camisa 9 do Vasco. Guarda a posição. Ora pela esquerda, agora lá pelo lado direito. Está chamando o jogo. Ele precisa revezar com o Tenório. Cada hora um sai. Geralmente pro lado esquerdo o Tenório cai para o Alexandre centralizar. Quando é pro lado direito é o contrário. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Jader. No Luan, Janaína Xavier. Felipão passou agora sua primeira orientação. Quero Correia colado no Juninho. Diminuir o espaço do Juninho. Preocupado o Filipão. Temos aí 11 minutos. Quando pinta a bolinha tem gol no Campeonato Brasileiro. E o gol é do Bahia. Jogo no segundo tempo lá em Recife. Helder. Um para o Sport, um para o Bahia. A melhor campanha entre todos os participantes, né, do Campeonato Brasileiro neste segundo turno. Aqui o Palmeiras com a falta. Thiago Real foi direto para a bola, jogou na linha de fundo. A gente aproveita para confirmar então o banco de reservas do Vasco. Aí estão os jogadores à disposição do Gaúcho: Alessandro, Luan, Eduardo Costa, Felipe Bastos, Felipe, Jonathan e Éder Luiz. São as alternativas do Gaúcho. Hoje técnico interino do Vasco da Gama, antes do Marcelo Oliveira assumir. O Jader, sobre o Gaúcho, ele desde 2010, pelo menos uma vez por ano, ele tem uma chance. Como você disse, dessa vez é uma chance só mesmo, porque o Marcelo Oliveira, a partir de amanhã, já treina a equipe, já comanda, já assume esse posto de técnico do Vasco. Na saída, entre a saída do Mancini e a chegada do Celso Roth, e entre a saída do PC Guzmão e a vinda aqui para São Januário do Ricardo Gomes, né? As outras duas participações do Gaúcho como técnico do time principal do Vasco. Ex-jogador do Vasco, desculpa, Rafael, por 12 anos, né? Desde 69 a 81. Pode até ter parecido rápido demais, né, a resolução, mas agiu bem a diretoria do Vasco. Era um grande nome no mercado, realmente. Pensando em trabalho a longo prazo, foi muito bem no Curitiba nas últimas 2 temporadas e pode fazer esse trabalho de reconstrução do elenco do Vasco. Daqui a pouco, o banco de reservas do Palmeiras. Marcelo jogou com o Dinamite, inclusive na seleção brasileira. Final dos anos 70, início dos 80, Marcelo e Dinamite, companheiros de seleção brasileira. Para quem é mais jovem, para quem não conhece, um pouco da história do Marcelo, foi um meio habilidoso, né? Jogou naquele grande time do Atlético do final dos anos 70, início dos 80, ex-campeão mineiro. Também jogou aqui no Rio de Janeiro, no Botafogo, com passagem pela seleção. Agora o Thiago Real em impedimento. Subiu a bandeira do Rafael da Silva Alves. Tá lá, ó, no camarote. Camisa escura à esquerda, Marcelo Oliveira. De branco, o presidente do Vasco, Roberto Dinamite. Marcelo aponta, né, gesticula, já está fazendo as suas observações, o novo comandante vascaíno. Carlos Tenório, o equatoriano subiu e perdeu ali para Maurício Ramos. Volta o Vasco. John Clay. Procura fazer o passe lá no Tenório, não domina. A sobra então do Henrique. Eles podem até estar conversando, mas tem pouco a fazer em termos de contratação, né? Daniel de Freitas, diretor de futebol, até falou sobre isso. Hoje só destaque na Série B, né? É uma chegada real, janela internacional fechada, Série A quase todo mundo já com mais de 7 jogos, os bons jogadores, e a partir daí você precisa contratar na Série B, mas os preços sobem nesse momento. O Palmeiras, por exemplo, trouxe o Thiago Real, que é uma boa contratação dentro desse esquema, já entra como titular, joga lado a lado com o Valdívia e apareceu bem na vitória sobre o Sport. E faz o lançamento para dentro da área buscando o Barcos, a sobra de bola é do Valdívia, ele vai mandar para o gol, houve o desvio no Dedé, escanteio Palmeiras. Na próxima quinta, dia 20, vai ao ar o programa Camarote FC com o presidente do Internacional, Giovanni Luigi, que vai responder as perguntas dos sócios. Todo mundo podendo participar através do www.sociopremier.com.br. Se você está no Brasil, www.pfc.tv para os sócios do exterior.
Todo mundo podendo participar. Escanteio Palmeiras. Vou retirar o microfone lá, né? E capta o som ambiente, a batida na bola, especialmente o Correia. Tudo certo ali com o microfone, ele bateu fechadinho. Desvio de cabeça, bola para fora. Vamos então para o banco do Palmeiras. Jogadores à disposição do Filipão. Rafael Alemão, Roman, Márcio Araújo, Patrick, Obina, Betinho e Vinícius. Jogadores aí à disposição de Luiz Felipe Scolari. 63 anos de idade, campeão mundial com a seleção brasileira em 2002. Que passa por esse momento aí de pura pressão, né? Momento turbulento comandando o Palmeiras. Recentemente campeão da Copa do Brasil, mas agora essa situação bastante desfavorável no Campeonato Brasileiro. Juninho. Escora para John Clay. Ed recebe de volta o capitão vascaíno. E Milton para jogar se quiser ali o Juninho. Demora para procurar alguém livre. Observa bem a passagem agora do William Matheus. Vem o cruzamento por baixo. Salvou Maurício Ramos. Aí ele ganha um contra-ataque com o Valdívia. Ele escapuliu. Sobra aqui atrás de Thiago Real. Luan. Pressionado pelo Wendel, pressionado pelo William Matheus. O Luan. E aí no detalhe, o número 100 às costas. Ele levou a falta, ó. Centésimo jogo dele, 18 gols com a camisa do Palmeiras. Jogador que apareceu bem, né, no São Caetano. Aliás, o Palmeiras nos últimos anos tem recorrido muito ao azulão do ABC Paulista para poder colocar jogadores à disposição, né? Não só do Filipão, mas de todos os treinadores. Nesses últimos anos, o São Caetano tem sido uma boa fonte de busca do Palmeiras. Passe do Juninho. Tirou a zaga até porque o Tenório já ia se infiltrando. Outro exemplo desse elenco atual, do time que está em campo, o Arthur, lateral direito. Volta pro Juninho, de novo, livre de marcação. Então bater ali. Tem que cobrir, quem sabe, o Bruno. Bola pra fora. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Aí está Luiz Felipe Scolari, o técnico que é o segundo que mais dirigiu o Palmeiras em toda a história, perdendo apenas para Oswaldo Brandão. O Filipão já tem 411 jogos à frente do Palmeiras. Oswaldo Brandão dirigiu o Palmeiras em 580 partidas. Douglas, pressionado pelo Barcos. Aí um chutão lá para ninguém, ó. Bola do Juninho. Lateral que apareceu muito bem no Figueirense no ano passado. Valdívia. O lançamento de novo. Foi forçado, né? O Luan estava longe da bola. Continuou o jogo em ritmo lento, Rafa. E, geralmente, comentarista que critica jogador que pode fazer algo diferente acaba se dando mal, né? Mas o Valdívia até agora, em 18 minutos, muito mal no jogo. O Thiago Real muito mais importante, jogando com muito mais intensidade do que o camisa 10 do Palmeiras. Nós tivemos duas chances claras de gol, né? As duas chances do Vasco e nada mais. Vamos aí com mais de 18 minutos desse primeiro tempo. John Clay. Juninho. Então, um passe por baixo. E avançando o Max. Milton. De novo Juninho. Passe de novo. Não deu em nada. Para desespero do Tenório. O jogo encerrado lá no Serra Dourada. A vitória do Curitiba. A segunda sob comando do técnico Marquinhos Santos. Para o Atlético Goianiense, 2 para o Curitiba. Resultado que, de certa forma, é bom para o Palmeiras. Mantém o Atlético na última colocação. Vem Tenório, arrancou em velocidade, adiantou demais a bola. O Wellington deu um chutão e foi parar lá nas cadeiras do outro lado. O jovem zagueiro Wellington. Tem que se virar ali contra a velocidade e a experiência, né, do Tenório. Max. Na direita, Juninho. Ele e Correia. Conseguiu espaço para cruzar. De novo a bola para ninguém.
nesse instante, no Z4, né, que seria a zona do rebaixamento. O Sport com 23, o Figueirense com 22, o Palmeiras que está indo a 21 pontos e o Atlético Goianiense que tem 17. Valdívia na direita para Arthur, antecipação do Douglas, lateral para a equipe paulista. Vai tentar o Arthur. Olha só, alguns lances ríspidos. Chuteira do Wendel parando na cabeça do Valdívia. Sobrou até no braço esquerdo ali do chileno. Talvez até exemplificando nessa jogada a situação dos dois times nesses últimos dias. O querido Luan confirma o assistente, o Rafael da Silva Alves. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Palmeiras que só tem 12% de aproveitamento fora de casa, uma vitória contra o Botafogo por 2-1. As outras 10 partidas, um empate e 9 derrotas como visitante. E o curioso é que é completamente o contrário do que aconteceu no início da temporada, né? Entre o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, o Palmeiras só perdeu 2 vezes em 15 jogos fora de casa, ambas para o Guarani durante o Paulistão. Lembrando que o Palmeiras foi campeão invicto da Copa do Brasil. A explicação se dá para esse tipo de situação que muda tanto, Rafa, de um semestre para o outro? Acho que se dá principalmente de competição, né? A motivação da Copa do Brasil é uma competição diferente. O time entra muito concentrado, né? O Palmeiras perdeu aquela concentração. O time praticamente não mudou, mas relaxou com a conquista do título, iniciou mal o brasileiro e depois jogar pressionado, muito próximo à zona de rebaixamento, vai piorando seu rendimento. O time prefere não se arriscar jogando fora de casa e acaba sofrendo a derrota porque o nível de concentração não é tão alto como numa disputa de título, como era na Copa do Brasil. O Palmeiras que vai ter uma cobrança de arremesso próximo da linha de fundo. Esse exemplo foi claro na rodada passada, né? O Palmeiras foi a Belo Horizonte, levou 3 do Atlético que briga pelo título. É o exemplo mais recente, né, dessa campanha do Palmeiras, até certo ponto frustrante para o seu torcedor longe de São Paulo. Olha o Tenório, ele chegou inteiro ali. Chegou atropelando até o Wellington. Essa saída do Bruno. Mais um jogo encerrado nesta rodada. Na Ilha do Retiro, o Sport empatando com o Bahia 1-1. O Bahia perdendo uma posição em 15º, mas mesmo assim fazendo campanha para ir se distanciando da zona do rebaixamento. Agora o cartão amarelo para John Clay. A falta do Valdívia, ó. Por trás. Outro ângulo mostrando a falta do John Clay. Que também contra o Bahia começou como titular, tem como o grande ídolo no futebol o Juninho, vai ganhando mais uma chance, mas nesse momento aí de transição, né, no Vasco da Gama. É muito bem cotado na base, mas é sempre difícil, né? Entrar num momento como esse, turbulento, de poucas vitórias, o jogador sente, vai sentir essa transição profissional, mas tem muito talento. Grande oportunidade para o Palmeiras. Juninho é o jogador na barreira, vem aí Correia. Ela foi levantada, afastou a zaga. Sobra do Wellington. Valdívia. Distribui bem o jogo para Thiago Real. Vai passar na velocidade o Correia. Thiago para o cruzamento. Veio o desvio. Fernando Praz soltou. Gol! Luan para o Palmeiras. 23 minutos e meio, falhou a defesa vascaína. Uma jogada de combinação, a inteligência do Correia em chamar a marcação para o fundo. O Thiago Real faz o cruzamento. A cabeçada acontece, mas aí Fernando Praz defende. A bola volta, ó, nos pés do Luan. Bateu até meio estranho na bola, mas empurrou para o gol. Aumentando a crise vascaína e tentando tirar o Palmeiras dessa situação delicada. O gol é de Luan, Vasco 0, Palmeiras 1. 2 erros de posicionamento ali, ou 2 erros da zaga do Vasco no mesmo lance. Primeiro, o Maxi na primeira trave, que salta, mas não faz o corte. E a partir dali, vamos ver a chegada do Palmeiras. Bola de velocidade para Luan. Recuo do Dedé lá para o Fernando Praz, ó.
O Wellington conseguiu se antecipar ao Douglas na primeira cabeçada. O Fernando Praz já fez uma defesa muito difícil. E aí na sobra o Dedé tinha preferência, né? Ele apareceu na frente na jogada, mas não conseguiu fazer o corte. Não sei o que aconteceu, ficou com medo de bater para trás, fazer um gol contra. Acabou não tocando na bola, fura a bola o Dedé. E aí o Luan bateu para dentro, estava logo depois do zagueiro do Vasco, colocou o Palmeiras na frente. Presentão para ele, 6 jogos hoje com a camisa do Palmeiras, segundo gol dele no Campeonato Brasileiro. Tem apenas 9 jogos disputados, né, nesse Campeonato Brasileiro, mas isso é Janaína marcando seu segundo gol. E o Palmeiras está afim demais, ó. Correia. Sobra de bola do Barcos. Thiago Real. Todo mundo marcado. Ele deixa de calcanhar para Valdívia. De novo o Correia. E o Correia se posicionando nessa parte aqui do campo que ele conhece bem, né? Inclusive atuou como lateral direito. Até na sua primeira passagem. O time do Parque Antártico. O Valdívia está no chão, fica reclamando aqui do assistente. E nisso o jogo tá rolando lá pelo outro lado. Luan e Juninho. De novo Luan. Barcos. Aí o Douglas consegue se antecipar. Na frente pro Tenório. O Tenório foi pro chão. E a falta pro Vasco. Basta saber agora, né, Rafael Rezende, como é que vai se dar a reação dentro de campo, porque o estádio, de novo, né? É toda uma aura negativa que se tem aqui, né? O torcedor não quer nem saber, vai cobrar. Sem dúvida, o torcedor fica impaciente, como ficou na partida contra o Bahia. Seria um jogo, sim, para quem saísse na frente se aproveitar desse nervosismo e da instabilidade do adversário. O Palmeiras fez um jogo de igual para igual, claro, pegando o líder do campeonato, né, ou um dos líderes, no caso agora, o vice-líder é o Atlético Mineiro. Fora de casa, fez um jogo equilibrado, assim, conseguiu se sustentar na partida. Quando saiu primeiro, se perdeu. Então, se saísse perdendo hoje, também sentiria essa desvantagem no marcador. Vamos ver se o Vasco vai sentir como sentiu na partida contra o Bahia. Hoje é um time mais bem armado, mais bem montado. Não tinha lateral esquerdo, improvisou o Fabrício como um terceiro zagueiro que saiu. O Luan sentiu o ritmo do jogo. E aí a confusão do Valdívia, que ficou reclamando com o Altemir aqui na sequência do lance. A dividida é com o Wendel, né? E eles estão se estranhando desde o começo do jogo. Tá fácil a vida do Valdívia, nem a do Wendel. Dois times pressionados. Por enquanto o Palmeiras vai levando vantagem. Luan desce pela esquerda, vem o cruzamento. Barcos, ele subiu também. Thiago Real. Defesa do Fernando Praz. A situação do Palmeiras é tão complicada que esse resultado positivo não tira o time do Filipão da zona do rebaixamento nessa rodada. Apenas amenizando. A diretoria fez as contas, acredita que com 45, 46 pontos o Palmeiras não seja rebaixado nesse Campeonato Brasileiro. E aí a projeção é a seguinte: 2 vitórias fora de casa que não estavam nas contas. Essa é a projeção. O Palmeiras está indo a 23 e é o primeiro time agora com os resultados, né? Acontecendo a própria vitória, o Palmeiras é o primeiro time na zona do rebaixamento. É o 17º colocado, mesmo a pontuação do Sport. Falta, você vê no detalhe do garoto John Clay. O Juninho já bateu rápido para o Wendel. Passou o William Matheus. Tenta as costas do Thiago Real. Ainda o William. Muito pensado, sobra de bola para ele. Escora para o Wendel. Olha para o meio, vem cruzamento. Desvio é do Juninho. O Max dominou. Todo esquisito, fica com a bola, faz o passe. E graça ali para Bruno, goleirão do Palmeiras. De 28 desse primeiro tempo, você curtindo o Campeonato Brasileiro. Nos 3 jogos que se iniciou às 10 da noite, aqui vai dando Palmeiras 1-0, gol de Luan. Santos e Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo, esses 2 jogos 0-0. Newton. De volta com Dedé. O Juninho. Passe para John Clay. Direito o Max, ó. O John Clay segurou. O Juninho pediu. Mas ele recua para Dedé. Marcha lenta, o Vasco vai avançando. Juninho. Newton. William Matheus. Aqui o Palmeiras dá espaço. Wendel. Recebe na intermediária. Ajeita para Juninho. Tinha até condição ali para chutar. Ele prende. Observa a passagem do Max. Roda a bola o Vasco. Wendel, mais um cruzamento. Alexandre escorou. Tenório!
29 minutos. Foi em marcha lenta, mas foi de forma objetiva. A equipe vascaína. Cruzamento do Wendel, assistência de Alexandro para Tenório. O gol estava vazio e o equatoriano não teve trabalho nenhum para empatar o jogo aqui em São Januário. Tenório, um para o Vasco, um para o Palmeiras. O Vasco trabalha de forma lenta porque tenta não se afobar no jogo. E aí, para não acelerar, confundido com a afobação, confundido com pressa, começar a errar passes, o time passa sempre a bola pelo pé do Juninho, que tem essa tranquilidade para rodar. O Wendel também precisa aparecer nesse momento difícil e apareceu fazendo cruzamento. Ganha muito em presença de área. Olha o Luan chegando. Descendo lá com o Palmeiras, Luan. Resposta imediata. Toque por baixo. Escanteio. Ganha muito em presença de área com o Tenório e o Alexandro juntos, né? O Alexandro pôde buscar a escorada. Tinha um companheiro dentro da área, dentro da pequena área, em posição legal, gol legal para empatar o jogo. 24 passes errados do Vasco contra 14 do Palmeiras até aqui. São 38 no jogo. E um pouco mais de 30 minutos e meio. Fernando Praz salvando ali a cobrança do Correia. Ele que leva vantagem, ó. Ficou livre para fazer o cruzamento. Descola mais um escanteio. O terceiro gol do Tenório no Campeonato Brasileiro em 9 jogos com a camisa vascaína. Mais um escanteio lá para Correia. Bateu fechadinho, ali o desvio para trás de novo. O Fernando Praz teve que ir com as pernas ali para salvar o segundo gol. Juninho tenta fazer a ligação para chegar rapidamente no ataque. Velocidade do John Clay. Passe para Tenório. Ia se adiantando contra Thiago Real. Veja só, Thiago Real era o homem da sobra. O meio do Palmeiras desarmou o Tenório. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. A torcida do Vasco volta a jogar junto, hein? Algo que a gente já não via em partidas anteriores, especialmente, né, na rodada passada contra o Bahia. A torcida do Vasco tá aí, ó, agora jogando a favor. Não tem hora ruim para marcar gol, né, para fazer gol, Jader, mas fazer logo depois de tomar o primeiro foi importante para o Vasco, para não ficar muito tempo atrás do marcador. Juninho, sempre ele, cobrança de falta. Optou de novo o Bruno por deixar apenas um jogador ali, na frente do Juninho. Vai partir o levantamento, perna direita, Barcos falhou. Sobrou ali para o argentino. Vai estar desgastado também, né? Funciona essa maratona aérea que a gente ainda descreveu há pouco. Eu trouxe até o Rio de Janeiro, do Peru para cá, para enfrentar o Vasco. Arthur. Vai para Thiago Real, o passe saiu curtinho. Se atrapalhou o Palmeiras, tem a chance de novo. O Vasco aí com o John Clay. Não entendeu, né? O John Clay sinalizou. O Juninho foi lá. Um tapinha na cabeça ali do John Clay. Trata de motivar o garoto que está entrando nesse momento difícil. Bola para Alexandro. William Matheus. O Alexandro vai ter que fugir da marcação. Devolução para o William Matheus. Vai se apertar, vale tudo. Tá dividido o Henrique. Fazendo o passe longo lá para Barcos. Assistindo o Vasco. William Matheus. Tenório e Alexandro se posicionam. Saiu da área o centroavante, não corta a luz. Não passe para ninguém. Torcedor apaixonado, compareça aos estádios e torça de perto pelo seu time do coração. Você faz parte do show. Vá ao estádio. 34 do primeiro tempo, um para o Vasco. Gol marcado por Tenório, um para o Palmeiras, gol de Luan. Atenção do John Clay, não deu para o Juninho. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Estamos revendo aí os gols por outros ângulos. O Palmeiras abriu o marcador com o Luan. O Vasco, 6 minutos depois, empatou com Tenório, depois da assistência de Alexandro. O Rezende, a gente vai chegando no momento importante desse primeiro tempo, né? Quase 35 minutos, tudo igual, 1-1. Um jogo onde as duas equipes forçaram a defesa adversária em momentos específicos da partida para chegar ao gol. Com a bola rolando,
muito mais erro do que acerto. Duas equipes pressionadas, que tentam não se expor. Valdívia, da intermediária, bateu, viu o desvio, pegou o Fernando Praz e o Luan jogou para a linha de fundo. Olha o Luan, ó, aquela expressão, não acreditando que ele perdeu a chance. A bola bate entre as pernas do Douglas e o Praz faz uma defesa difícil. Depois o Luan jogou para longe. E o Luan estava em posição legal, né? Mas a bola volta muito forte do Fernando Praz. Não era uma bola fácil para finalização. O Luan acabou pegando muito embaixo. O Jader, o gaúcho, até tem tentado passar algumas instruções aqui, não tem tido muito sucesso. O banco aqui no São Januário fica atrás do gol, né? Os jogadores não têm ouvido muito o gaúcho, não. Mas o último pedido dele foi para adiantar a marcação. O Tenório, ó. Talvez até seja fruto desse pedido aí do gaúcho. Recuperou o Vasco, cruzamento! O Tenório jogou para a linha de fundo. Começou a jogada, tá aí o gaúcho aplaudindo, ó. Tenório, de novo. Bastante participativo. Ele dá o passe e já se projeta para a área, ó. Cabecear. Nessa reorganização do Vasco, né, a remontagem desse time titular do Vasco pode passar também por esse lado esquerdo mais forte. Né? O Vasco que teve seu grande momento, né, entre a temporada 2011 e 2012, o Fagner e Éder Luiz pelo outro lado. Né, a gente vê o número de finalizações, 5 do Vasco, 7 do Palmeiras. Há equilíbrio nisso, na posse de bola. Só o Vasco que erra mais passes que o Palmeiras, dá pelo menos 10 passes a mais nesse primeiro tempo. Mas passa por um lado esquerdo mais forte. A chegada do Wendel foi importante para isso, para equilibrar. Por outro lado, o Diego Souza era muito importante naquele setor, quase como um terceiro atacante. Se perdeu um pouco o Vasco por ali, pelo menos em objetividade, na saída desse jogador. O Felipão já passou a mesma orientação 2 vezes. Quer o Luan e o Correia marcando mais em cima. Ainda falou o seguinte, pô, estão marcando com o olho, tem que marcar com o corpo. Luiz Felipe Scolari. Campeão do mundo e passando por esse momento difícil à frente do Palmeiras. Campeão da Copa do Brasil e na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para trás, defesa do Bruno. Vou falar em Bruno Couto, se você consegue ter o visual do camarote onde está Roberto Dinamite, onde está Marcelo Oliveira, que reações essa dupla especialmente vem tendo, né, a partir do empate do Vasco aqui, hein? Consigo ver sim, já está aqui pertinho de mim, né? Os dois têm o tempo inteiro sentados, ele conversando muito. O Roberto e o Marcelo conversando demais, como você disse, são amigos de longa data, né? Ex-companheiros de longa data. E aí vem o Luan, toca de calcanhar, o Wendel. Um recuo ali para Fernando Praz. Diga lá, Bruno. Mas tem conversado muito. Provavelmente o Dinamite dando algumas instruções, enfim, apresentando alguns jogadores que o Marcelo de repente não conheça, de longe, um pouquinho de perto também, porque não está tão longe assim do campo. Tem conversado muito os dois, o Dinamite com o Marcelo. Ações do Vasco, o Bruno Cortes trazendo todos os detalhes. Janaína Xavier do outro lado acompanha o Palmeiras. Dois tetracampeões brasileiros que vão empatando aqui em São Januário. Quase 38 desse primeiro tempo. Vem aí Barcos. Valdívia. Recepção do Correia. Que passe para o Juninho lá do outro lado. Cercado pelo Alexandro. Tem o Thiago Real mais atrás. Tem o Luan se movimentando. Bola para Thiago Real. Tentando preencher os espaços lá na frente. O camisa 23. O passe é que foi ruim. O Palmeiras ali no meio. Henrique distribuindo o jogo para Correia. Arthur. Levantamento de perna esquerda. Bola nas mãos de Fernando Praz. Próxima quinta, dia 20, vai ao ar o programa Camarote FC com o presidente do Internacional, Giovanni Luigi. O presidente do Internacional respondendo as perguntas dos sócios e você podendo participar. www.sociopremier.com.br se você está no Brasil. www.pfc.tv para os sócios no exterior. Henrique. Aí o Luan. Faz bem o giro sobre o Dedé. Empurra para Valdívia. Olha o Arthur, já vai passar. Valdívia rola no meio para Luan. Literalmente ele cantou essa jogada, né? O movimento do pé dele indicou que ele tocaria para o Barcos, por isso. Deu tempo até da marcação se intensificar. Mas que o robô já parte na boa. Vem aí com o Juninho. Na frente para Tenório, não está impedido. Vai ficar de frente ali para o Henrique. Ainda Tenório, autor do gol de empate do Vasco. Ele cruza para o Alexandro. Vai correr demais e vai sair em tiro de meta. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Esse resultado de 1-1 aqui em
e vai repetindo o placar no confronto do primeiro turno, dia 17 de junho, lá na Arena Barueri. Assim fez o gol do Palmeiras. E o Juninho empatou o jogo, exatamente na mesma circunstância que se encontra hoje. O Palmeiras abrindo o placar e o Vasco reagindo. Aí o toque de bola do Palmeiras com o Thiago Real. Valdívia para Henrique. Faz a inversão para Luan. Ele trocou de lado agora com o Thiago Real. O Thiago se projetando e ficando mais próximo do Barcos, lá pela esquerda. O Luan se aproximando aqui do Correia e também do Valdívia, né? Pelo lado direito, Rafa. O Luan não joga como um segundo atacante, né? Ele joga na linha de 3 meias. Com o Thiago Real, Valdívia centralizado e ele pela esquerda. Agora eles inverteram. Mas é casual, é questão de tempo. Eles conseguem fazer isso durante o jogo em determinado momento, depois voltam. O Luan tem mais força física, participa até mais da marcação junto com o Thiago Real. O Valdívia que é quase que um segundo atacante, né? Praticamente não dá esse bote, não tem essa pegada no meio campo. É o time que mais perdeu nesse Campeonato Brasileiro, já são 13 derrotas. Tentando melhorar o seu aproveitamento fora de casa, como já dissemos, 12% apenas. Essas 15 finais. O Janaína já falava sobre isso, né? O grupo do Palmeiras se mobiliza para jogar 15 finais e tentar aí 24 pontos pelas contas do Filipão para escapar do rebaixamento. Wendel. William Matheus. Para o Wendel. Milton. Vem para o jogo. Também junto com ele, Dedé. Bola por elevação. Olha o Luan. Participando defensivamente para fazer o recuo até o Bruno. O Palmeiras faz as contas para escapar do rebaixamento. O Vasco para se manter no G4. Se perder o jogo aqui, pode ser ultrapassado, né, na rodada por Botafogo e São Paulo, deixando então de figurar entre os 4 melhores depois de 48 rodadas consecutivas, já batendo aí o recorde do Cruzeiro, que entre 2003 e 2004 permaneceu 47 rodadas entre os 4 melhores times do Campeonato Brasileiro. Agora, em relação a essa situação complicada do Palmeiras, o gerente de futebol do clube, César Sampaio, o ex-jogador César Sampaio, não descartou uma injeção financeira, o aumento do bicho dos jogadores, para dar mais ânimo, né? Nessa hora, começa a valer tudo, né, Rafa? Vai se afunilando. É isso, é exatamente isso, vale tudo. Qualquer tipo de motivação, não há motivação na troca de comando, que a gente citou, né, no início da transmissão. Motivação financeira faz parte do futebol. John Clay. Ótima bola dele para Max. Os garotos do Vasco pela direita. E o escanteio. Palmeiras que volta na penúltima posição com esse empate, né? Vai chegando a 21 pontos. Ficando a 7 do Santos. É o 16º colocado. O Vasco também, né? Tá indo a 40. Mas vai ter que secar o Botafogo e o São Paulo, que amanhã... Aliás, Botafogo amanhã, o São Paulo em campo, né, contra o Atlético Mineiro. O São Paulo vai empatando, 37. O Botafogo, que já tem 37, que amanhã recebe o Internacional no Engenhão. Olha o Palmeiras. Thiago Real para o Luan. Tentou ali um domínio de canhota. O certo seria dominar com a direita, né? Eu acho que ele tentou escorar para o Barcos direto dentro da tentativa dele. Na verdade, o Valdívia, né, que se aproximava por ali. Ele tentou escorar para o Valdívia. Achou que foi muito forte com o domínio. Tentou bater direto para dentro da área. Acabou errando. Luan, ele fez o gol do Palmeiras aqui em São Januário a 23 desse primeiro tempo. O Vasco empatou com o Tenório a 29. Estamos chegando a 44. Falta de ataque, falta de Alexandre sobre Maurício Ramos. Correia. Joga para Henrique. Em aberto o Juninho. Valdívia. Toques de primeira para fugir da marcação, ó. Funciona a triangulação. Barcos passou de viagem. Tentou chegar para a linha de fundo, se enroscou com a bola e depois escorregou. Hernan Barcos. O Pirata Barcos, artilheiro do Palmeiras na temporada. Juninho brigou e ganhou. Para Barcos. Lance individual. Vai bater de canhota. Chute cruzado. Não havia ninguém ali para definir o lance.
Escapou o Vasco agora com a jogada de qualidade, né? De Barcos. Dificuldade do Max, a gente vê, né, para sair jogando. O Juninho retomou, colocou no Barcos. E ele é muito bom jogador, né? Não é nem tão veloz, mas ele encontra um espaço. Ele observa a melhor opção antes de começar a jogada, né? A gente percebe. Ele observou como estava a movimentação, o posicionamento dentro da área e achou o espaço vazio. É muito inteligente, camisa 9 do Palmeiras. Mais um minuto. 46. Diz que ele acompanha o futebol. Segundo lugar do Van. Conhece. Douglas. O Juninho. Intensa movimentação. Aos 38 anos, esbanjando saúde aí o Juninho. O Valdívia. O Valdívia olha para um lado, olha para o outro. Não acreditou que o Wilton Pereira Sampaio tivesse marcado esse toque de mão. Deixa ele agora. O Juninho vai bater a falta. Última chance, quem sabe, do Vasco. Tenório subiu. Desviou por último. Tiro de meta para o Palmeiras, talvez aí para bater. E o Wilton Pereira Sampaio encerrar o primeiro tempo. Sempre vai dar tempo, né? Ele perde a bola. Fim de primeiro tempo aqui em São Januário. Um para o Vasco, um para o Palmeiras. O Palmeiras saiu na frente do marcador com o gol marcado pelo Luan. Aos 23 minutos, o Vasco empatou aos 29. Sábado, dia 22, 7h45 da noite, UFC 152. Jones versus Belfort. É o cinturão de John Jones em jogo. E ainda, Benavidez encara Johnson pelo título peso mosca. E os brasileiros Vini Magalhães e Charles do Bronx Oliveira. Ao vivo e exclusivo, sábado, dia 22, a partir das 7h45 da noite, Vitor Belfort na luta pelo cinturão, no combate. Assine já. Fanáticos pelo Mengão desde pequenos. Márcia e Douglas empurrando o tricolor para mais uma vitória. Amigos reunidos em mais um título do Verdão. Os irmãos Cleverton e Ingrid ansiosos com a estreia do Sidor. Torcedor em Foco VIP no Premier FC. Mande pra gente aquelas fotos em que você declara todo o seu amor ao futebol. Você pode virar a estrela em nossa programação. É rápido e fácil. Basta acessar o nosso site. Torcedor em Foco VIP. Revele sua paixão. Bateu a falta! Com o Torcedor em Foco VIP, você já é estrela na nossa programação. Agora vai brilhar com seus amigos. O Torcedor em Foco VIP virou aplicativo para o seu iPhone e Android. Escolha uma foto, brinque com os amigos, eles brincam com você. E mostre todo o amor ao seu time. E compartilhe na web. Torcedor em Foco VIP, em seu iPhone ou Android. 10 centímetros para a direita. 1 minuto a mais. 1 segundo antes. 1 segundo depois. O futebol é feito de tempo, espaço, imagem e som. Imagem e som a gente garante. Em alta definição. No Premier HD. Assine já. Pai nosso que está no céu! Vestir a camisa do seu time é mais que torcer. É entrar em campo junto. É participar do drible. É reclamar da falta. É chamar a jogada. É esperar a hora certa. É acreditar até o último minuto. E vestir a camisa do Premier FC é ajudar o seu time. Assine já. Tudo certo aqui para Wilton Pereira Sampaio autorizar o começo do segundo tempo. A saída é pro Vasco.
Segundo tempo valendo, segundo tempo rolando. Vasco e Palmeiras precisando do resultado positivo, cada um com o seu objetivo. Esta 24ª rodada. Luan. Pelo lado esquerdo, já passou pelo Max. Vem cruzamento por baixo, a bola bateu na canela do Thiago Real. Ainda desviou no meio do caminho, escanteio para o Palmeiras, está marcando lá a arbitragem. O William Matheus já estava saindo, né, para receber a bola no tiro de meta, ó. Mas foi marcado o escanteio. Eu sinceramente fiquei com um pouco de dúvida até com relação se houve esse desvio ali no William Matheus. Lance de escanteio para a equipe do Palmeiras. Vem aí o Valdívia. Levantamento mal afastado pelo Juninho. Sobra de bola do Thiago Real. Ela raspa a trave. Com o desvio. Um segundo escanteio para o Palmeiras com menos de 1 minuto de bola rolando no segundo tempo. Aí Thiago Real. As boas revelações do Joinville na Série B. Trazido aí há 2 semanas, né? Da equipe catarinense. Mais uma bola fechada. Vai sobrar com o Valdívia. Pressão palmeirense nesse comecinho de segundo tempo. O levantamento ia buscando o Barcos. Tenório. Fugou ali para o Juninho. O direito foi puxado, a falta foi marcada. E o Vasco tenta pela primeira vez, né, nessa etapa final se organizar para sair no contra-ataque. Nós estivemos juntos na transmissão de Atlético Paranaense e Joinville, o último jogo do Thiago Real com a camisa do Joinville. Eu cheguei até a comentar que não sabia se ele chegaria para ser esse jogador titular no meio-campo do Palmeiras, né? Ele nem fez um bom jogo naquele dia. O campeonato pelo Joinville é muito bom, ele que foi formado no Coritiba, mas ele chegou e é impressionante como se sente à vontade nesse time do Palmeiras. O levantamento agora foi feito, bola fechada do John Clay. Saiu bem o Bruno. Wendel. Pressionado por 2. Ele foi para o chão, quis a falta, o árbitro não deu. Ataque do Palmeiras. Defesa do Vasco abriu, o Valdívia empurrou a bola pelo lado do campo, o Luan não está impedindo. Vem Luan, saiu o Fernando Praz para fazer a defesa. Fechou bem o ângulo. Um movimento preciso do goleiro do Vasco, reveja, ó. Com o Luan batendo e o Fernando Praz protegendo até o rosto ali com o braço direito. Evitando que a bola se chocasse contra o próprio rosto e mais do que isso, né? Fosse para dentro do gol. Mais um contra-ataque em velocidade do Palmeiras com o Vasco completamente fora do lugar. O Vasco demorou muito a se recompor, né? Esse lado direito estava totalmente aberto. Luan e Valdívia ficaram no 2 contra 1 contra o Dedé e ficou fácil de fazer a jogada. Tem lateral o time do Palmeiras que voltou com a postura que o Filipão descrevia ali para Janaína Xavier, né? Queria um time mais agressivo. Um time que acreditasse realmente que é possível vencer fora de casa. O Vasco vai sentindo. Vamos passando dos 3 minutos desse segundo tempo. Max. John Clay. Tem o Correia por ali, o Correia veio por baixo. Nada. Não deu nada na arbitragem. Agora lá o impedimento de Hernan Barcos. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Quando ele sentiu a presença do Luan, o Fernando Praz, ó. Bola longa lá para o Alexandro. Não deu. O Palmeiras fica com arremesso. Torcedor apaixonado, compareça aos estádios e torça de perto pelo seu time do coração. Você faz parte do show. Ao estádio. O Vasco que na derrota para o Bahia no domingo 4-0 aqui mesmo. Completou a sua 5ª derrota nos últimos 8 jogos. Foram apenas 5 pontos conquistados pelo Vasco nos últimos 8 jogos. Valdívia, outro bom lance. O impedimento marcado, está lá sinalizando o Altemir Hausmann. Luan. Dessa vez foi ele, ó. Aí o Altemir. E o Luan, hein? Tava não. Me pareceu em posição legal. Que joga com a camisa 100, mas olha o calção, o detalhe do calção, ó. O calção é o 11. Estilizar a camisa é mais fácil, né? Sabe que dá para fazer o transfer jogo a jogo, por exemplo. Se você quiser, o torcedor consegue colocar a numeração que quiser na camisa do seu clube. O calção é mais difícil. O Max arrancou agora na resposta do Vasco.
John Clay. Passe para Tenório. Arruma para a perna direita, joga por dentro. John Clay. Bola escapuliu. Conserta para o Wendel. Daí para frente um pouco mais complicado. O William Matheus lá para o Wendel. Você vê que ele deu aquela paradinha na frente do marcador, era o Correia. Esperou a aproximação do Newton. Foi para a tabelinha, recebe de volta e agora falta para o Vasco. Falta em William Matheus, falta cometida por Thiago Real. William Matheus, que era o jogador que dava condições ao Luan, né? Naquele último impedimento que foi marcado. O ataque do Palmeiras. Está aí o William. Retornando ao time do Vasco. Esse garoto de 22 anos, nascido no Rio de Janeiro, mas que apareceu na categoria de base do Figueirense. Jogou o Brasileirão de 2008 por lá com 18 anos de idade. Juninho. Partiu para o levantamento. Bola fechada, Juninho! Gol! Aos 6 do segundo tempo, o Palmeiras começou melhor, o Palmeiras pressionava mais, mas na bola parada, na qualidade de Juninho, melhor para o Vasco. Surgiu Newton, uma cabeçada de costas para vencer o goleiro Bruno e colocar o Vasco de virada na frente aqui em São Januário. Newton, Vasco 2, Palmeiras 1. Tem certas coisas que permanecem, independente do momento, independente de crise. A bola parada do Juninho é muito forte, é jogar nessa área nesse time do Vasco. E aí não pode a zaga do Palmeiras não entrar na área, né? Para buscar a marcação, para tentar o corte. Ninguém correu na direção da bola. Não tinha só o Newton, tinha o Newton e o Alexandre. O 9 do adversário num cruzamento para a área não pode ficar sozinho. Zaga do Palmeiras com desatenção novamente, como no lance do gol, onde houve até uma certa linha de passe, né? Escorada por gol do Tenório. Toma o segundo gol, tendo voltado melhor na segunda etapa. Desafogo, né, para o torcedor vascaíno, que vai dando angústia à torcida palmeirense. O Palmeiras vai se afundando na zona do rebaixamento, complicando-se cada vez mais essa sequência final da competição. O primeiro gol do Newton nesse Campeonato Brasileiro. Ele chegou em 2009 aqui ao Vasco, depois de atuar pelo Corinthians em 2 temporadas. Uma reação do time do Palmeiras. Bola para Barcos, girou, bateu bem. Tentou surpreender ali o Fernando Braz. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Algumas situações, né, Rafael Rezende? Não poderia pintar no melhor momento esse gol, até para o Marcelo Oliveira já ir observando o que tem à disposição, para aquilo que ele pretende implementar na equipe do Vasco. Contrária, vive a situação do Filipão, né? O Palmeiras agora estacionado com 20 pontos e vendo o Santos, que hoje é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, abrir. E o Vasco que pela primeira vez tem a vantagem no jogo, né? Pode tentar administrar um pouco mais, não precisa se expor tanto. Estava se expondo no início do segundo tempo, pelo menos no posicionamento, deu um contra-ataque para o Palmeiras porque não recompôs tão rápido. Pode aliviar um pouco essa pressão, pode segurar um pouco mais o jogo, diminuir o ritmo da partida e segurar o Palmeiras. O Palmeiras precisa acelerar, mas já muito mais pressionado. Foi o que você falou, a vantagem aumenta. Você estava fazendo um ponto fora de casa, que já seria interessante para a sequência do campeonato, agora está zerado, vê a distância aumentar. O empate entre Santos e Flamengo faz as duas equipes chegarem a 28. O Palmeiras é até melhor escolher um lado, um vencedor nesse jogo, para que alguém fique com 27. É uma situação que vai piorando rodada após rodada. O Henrique, o Palmeiras se solta, Thiago Real. Correia. Arthur. Conseguiu uma boa finta, arrumou para bater pro gol. Que pancada do Arthur. Uma bola cheia de curva do lateral palmeirense. Mas surtiu efeito, ó. Linda jogada do Arthur. Bateu de peito de pé. Bola para a linha de fundo. O que é terrível até para a cabeça do torcedor palmeirense é imaginar o time campeão da Copa do Brasil com vaga na próxima Libertadores, mas tendo que disputar um rebaixamento e mais do que isso, né? Ficando numa situação que vai realmente se definindo como dificílima, né?
Você quebra o ano ao meio, né? É um elenco que precisa de reforços, independente de rebaixamento. Ficando na primeira divisão, você tem uma Libertadores pela frente, precisa reforçar o elenco. Como? Se o seu orçamento para a temporada é muito menor, já que o brasileiro é numa Série B, onde você ganha menos, tem menos visibilidade, tudo muito complicado, né? Pensar em Libertadores e Série B ao mesmo tempo é terrível. Maurício Ramos, claro que estamos aqui apenas tratando de uma previsão, né? Nada que vá acontecer definitivamente. O Palmeiras tem tempo suficiente para se recuperar, mas é que a pontuação do Palmeiras hoje ela é muito baixa. E aquela projeção feita pelo Filipão, ela vai ficando cada vez mais difícil de ser alcançada, né? 24 pontos nos últimos jogos para matematicamente escapar. E pensar que o Palmeiras fez 20 com 24 rodadas. Temos que trabalhar com todas as hipóteses, né? Thiago Real. Bola na frente. Bom passe, Arthur. Pintou cruzamento para Marcos. Ele subiu, chegou antes dele o Dedé. Estava pronto para empatar o jogo ali o Pirata Marcos. Luan. Correia. Mais um passe para elevação. O Henrique desviou. Ele tirou a trajetória da bola do Barcos, né? Ela vinha ali para o argentino. Alexandre. Mais solto agora. O Vasco em campo. Jader, o Gaúcho conversou agora há pouco com o Felipe, já está fazendo ali alongamento. Parece que daqui a pouquinho vai pro jogo. Envolvido naquela polêmica do final de semana, o Felipe, né? Vetado para o jogo contra o Bahia. Jogando futevôlei na Barra da Tijuca. O jogador foi punido, né? Um dos vários episódios, um dos vários capítulos desses dias turbulentos aqui em São Januário. O esforço lá do William Matheus, lateral aqui para o Palmeiras. Sobre esses dias turbulentos do Vasco, já deve lembrar que o José Mandarim, vice-presidente de futebol do Vasco, de demissão também. Hoje. O futebol vascaíno. Falávamos há pouco da troca das categorias de base com o Mauro Galvão assumindo. Aqui o Palmeiras com o Henrique. Boa, finta, foi para o chão. Escorregou ali o Henrique. O momento que definiu o lance. Alexandre. Apertada. Lá de trás, Juninho. Passou pelo Alexandre. O Vasco deu espaço. Vem Juninho com a canhota. Arrumou para Luan já dentro da área. Novo impedimento. Passou. Esse parecia um pouco à frente, né? Onde tinha passado da linha de marcação da zaga do Vasco. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Deu a última instrução para o Felipe. O Felipe vem aí. Vasco na frente, 2-1. Tenório e Milton os gols do Vasco. Luan foi para a dividida com o Max. O Luan fez o primeiro gol do jogo. O Vasco virou. E o Felipe, ó. A sensação que o Felipe falou ali, o número 29. Isso aí. John Clay. A juventude de John Clay tem a experiência do Felipe. É o Vasco querendo ficar com a bola no pé, valorizar a posse de bola, tirar a velocidade do jogo, tendo um jogador de muita categoria no meio campo, mas que não daria velocidade ao jogo. Seria interessante para o Vasco se ainda tivesse empatando, por exemplo, a vantagem no marcador dá a possibilidade ao Vasco ficar com essa bola no pé sem acelerar a partida. Esse aqui é o Vasco. Newton, Wendel, Juninho e Felipe. Toca para trás lá no Tenório. Defesa do Bruno. Esse meio campo o Cristóvão chegou até a experimentar em algumas oportunidades, né? O Palmeiras tenta se organizar. Lembrando aqui do jogo contra o Curitiba. À esquerda, à esquerda! Empate em 2-2 aqui em São Januário. Max. Dedé. Na orelha da bola, como se diz. Deu mal ali o Dedé.
O Palmeiras com o Valdívia. Thiago Real escorando para Marcos. E tudo Dedé. A tranquilidade toda então do Fernando Praz. Vem aí o Luan no lugar do Max, que está sentindo câimbras. Inclusive o Gaúcho já pediu aqui, Max, cai. Não dá tempo do Luan entrar, tranquilo. O Luan que foi titular. Derrota para o Bahia 4-0 no final de semana. Mais uma modificação que vai fazer o técnico Gaúcho quando tem cartão amarelo. Cartão para Alexandro. Cartão amarelo para o camisa 9 do Vasco. Sobre aquele jogo contra o Curitiba, aqui mesmo em São Januário, dia 16 de agosto. Newton, Wendel, Juninho e Felipe. Naquele instante, o Cristóvão dava sequência para essa meia cancha, né? Fazia com que os quatro iniciassem as partidas, formando então o meio-campo do Vasco. Foi uma discussão que existiu bastante, principalmente também durante a Libertadores, né? Se Juninho e Felipe poderiam atuar juntos. Eu prefiro que não aconteça. Em situações de jogo, como hoje, com a vantagem do marcador, eles têm muita qualidade para segurar a bola. Mas iniciando o jogo, por exemplo, na estreia da Libertadores, perdendo do Nacional, que foi um time mais intenso, com mais movimentação, mais velocidade. Acontece, né? Tem gente que defende que poderia. Eu preferia usar um em cada momento do jogo. Tentou um gol na rodada, daqui a pouco a gente confirma. O Palmeiras cruza uma bola com o Luan. Fernando Praz saiu pressionado. Foi pro chão, sentiu a dividida ali o Fernando Praz. O Tenório também aí se recompondo, mas os dois jogadores que se envolveram nesse cruzamento da área do Vasco, os dois sentiram. O Fernando Praz e o zagueirão do Vasco, né? É o William Matheus. O William, ele mesmo. Meu Bruno. Tentou, enquanto a gente revê aí o cruzamento e a saída do Fernando Praz se chocando com o William Matheus. O gol é do Atlético Mineiro. De Leonardo Silva. Jader. 1 para o Atlético, 0 para o São Paulo. Janaína Xavier. Palmeiras indo para sua primeira substituição. Vai entrar 45 Vinícius para a saída de Thiago Real. Vinícius tem 6 jogos na temporada. Não marcou nenhum. E confirmando a mudança no Vasco, está entrando agora o Luan, 14. Saindo o Max, 43. Rafael Rezende. Bom, o Max já estava sentindo, estava com uma baita dificuldade desde o primeiro tempo para fazer essa marcação em cima do Luan. Estava levando vantagem sistematicamente o jogador do Palmeiras. E até por isso sentiu muito o peso do jogo. Não joga regularmente e pediu a substituição por câimbras. O Luan é zagueiro. Na marcação ele pode aparecer, não deve subir muito ao campo de ataque. A sua função vai ser fechar o espaço, vai ser fechar o setor. O Palmeiras tem chegado com muito perigo por ali. Pelo lado do Vinícius, um atacante, né, para se aproximar do Marcos dentro da área. Sai o Thiago Real, que deu uma apagada no segundo tempo, né? E por acreditar no Valdívia dentro de campo, o Valdívia nem está tão bem no jogo. Até que o Thiago Real produziu mais no primeiro tempo, apesar de ter caído na segunda etapa. O que se espera, né? O Filipão, o torcedor do Palmeiras, espera algo diferente do Valdívia dentro dos jogos. Por isso ele permanece em campo. A orientação do Felipão para o Valdívia agora foi o seguinte: o Vinícius vai entrar para jogar da ponta para o meio, esperando as suas enfiadas de bola. O papel que ele precisa exercer, né? O time do Palmeiras está aí, o chileno Valdívia. E com o passe apertado, vai ter que se virar por ali o Wellington. Espanou a bola para fora. Estava pressionado pelo Tenório. A gente vai trazer aí a situação dos 4 primeiros colocados, também a zona do rebaixamento com os jogos em andamento. 8 partidas nesta quarta-feira pela 24ª rodada. Serão 2 jogos fechando a rodada amanhã. Wendel. Pressionado pelo Henrique. Faz a tabela com o Juninho. Felipe. Observa ali o Dedé. É um jogador que estava no campo de defesa, mas sem marcação nenhuma. Tentou a primeira subida para o apoio. Se encontrou direto com o Xará, né? Palmeirense. E aí sobrou braço para tudo quando foi lado, né? Um puxou o outro. Henrique vacilou. Vem o Vasco com o Juninho. O Juninho deixou a bola escapulir. Recuperação do capitão palmeirense. O Atlético vencendo o São Paulo por 1-0. Vai fazendo com que o Atlético siga na cola do Fluminense. Está muito boa a briga pelo título do campeonato. Aqui de novo o Vasco recebendo um presente.
O Felipe foi para o chão, falta do Correia. Fluminense 53, Atlético Mineiro 51. O Galo com ainda um jogo a menos. Grêmio 44, o Grêmio jogando amanhã contra o Náutico no Olímpico. O Vasco, quarto colocado, o Vasco vai pulando para 42. Essa é a situação do G4. Vamos aí com mais de 20 minutos. Juninho para a cobrança da falta de longe. Bruno. Foi de manchete, hein, para evitar o terceiro gol do Vasco. O Bruno disse ali, ó, era para sair da frente. Olha que bola dificílima do Juninho, hein? Impressionante. Se você não arma a barreira contra o Juninho, pelo menos tem que ter a visão clara, né, da jogada. A marcação do Palmeiras acabou ficando na reta da bola e atrapalhou muito a defesa do Bruno. E o Felipe, né, o torcedor manifestando-se a favor do jogador, grita o nome do Felipe. Ele bate o escanteio, bola fechada, Bruno passou em branco. Tiro de meta para o Palmeiras. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. O jogo com o placar zerado nessa rodada até aqui, Santos e Flamengo na Vila. Os critérios de desempate. Curitiba 28 pontos, 12º, Náutico 28, 13º, Flamengo 14º, 28, Bahia 28 em 15º, Santos 28 em 16º. São 5 times empatados com 28 pontos, com 0-0 da Vila Belmiro. Todo mundo na alça de mira do pessoal da zona de rebaixamento. E tem Sport 23, Figueirense 22, Palmeiras 20 e Atlético Goianiense com 17. A distância do Palmeiras nesse instante para essa turma toda é de 8 pontos. Faltando aí o restante da partida aqui em São Januário, todas as outras 13 rodadas, né, que nós ainda teremos de Campeonato Brasileiro. 14 rodadas. Escapando pelo lado do campo ali o jogador do Palmeiras, o Vinícius. Roubada do Wendel. Levantamento fechado. Dominou o Alexandro. Tiro de meta para o time paulista. Bruno bate rapidinho. O torcedor do Palmeiras aqui em São Januário tenta incentivar. O Vasco vai festejando essa vitória. Vai voltando a vencer o Vasco depois de 2 partidas. Venceu a Portuguesa 2-0, depois o empate com o Náutico 1-1. E a goleada sofrida para o Bahia aqui 4-0. Alexandro vai para o chão. Vai no chão ali o Dedé. O Sampaio marcou a falta lá no meio, né? O Felipão chamou o Obina. E Obina. Dependendo do que estiver pensando o Filipão, pode mudar a cara do jogo. Foi muito importante a entrada do Obina na vitória sobre o Sport por 3-1. O Vinícius entrando como opção pelo lado direito, continua atuando muito próximo à linha de 3 meias que o Thiago Real já atuava, né? Ainda não tem conseguido dialogar com o Valdívia, por exemplo, como pediu o Filipão. Então tem que mudar a cara desse Palmeiras, né? Buscar o abafo, tentar reverter o resultado. Perder por 2-1, tomar um terceiro gol no contra-ataque, sinceramente é indiferente nesse momento. Precisa pontuar o Palmeiras. Então o Filipão precisa ir para dentro. Ali o Filipão observando, o Obina pegando com o Bortelas a sua papeleta. Sai Barcos. Vai sair o Barcos. Talvez até pelo desgaste, né, Rafa? Desgaste muito grande, o Barcos sente o segundo tempo do jogo também, não se movimenta tanto naturalmente dentro dos jogos, a bola não chega tanto, e aí no primeiro tempo, por exemplo, ele foi buscar jogo em determinados momentos pelos lados do campo, deve ter sentido ainda mais. Vinícius jogou para Arthur, subiu o Correia, pintando o Obina, a saída do Barcos, dos centroavantes do Filipão. Rasgou o Luan, volta a bola para Juninho, cruzamento fechado nas mãos de Fernando Praz. Lembrando que a gente já destacou aqui, montar todo um esquema especial para o Barcos estar em campo hoje. Ele que foi convocado pela primeira vez para a seleção argentina, mas não estreou, assistiu tudo do banco. Vou continuar, assistiu tudo do banco, 2 vitórias contra Paraguai e Peru. Mas ele foi a sensação do time, viu? Barcos era novidade, então muito falado o nome dele. Ele que foi comparado a Palermo e deu uma camisa de presente, sabe para quem?
Messi, inclusive, tirou foto com a camisa do Palmeiras. Com o Sabella, o Hernan Barcos, não é à toa goleador do Palmeiras na temporada. Pensar em convocação para a seleção argentina, com o número de opções que o Sabella tem para fazer essa convocação, foi espetacular para o Barcos essa lembrança. 21 gols em 42 jogos com a camisa do Palmeiras em 2012. Hernan Barcos, daqui a pouquinho saindo para a entrada então de Obina. Que retorna o Palmeiras, esse aqui do Correio, o Obina, outro que voltou a defender o Palmeiras em 2012. Um gol nesse Campeonato Brasileiro, tá aí. Obina, 29 anos, revelado pelo Vitória, saindo Hernan Barcos. Que é o sexto maior artilheiro da era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Perde para Fred, Alexandro Borges, Washington e Paulo Baia. Contando com esse poderio ofensivo aí o Filipão para empatar o jogo. Tenório, ótima bola para Juninho! Aos 26 do segundo tempo, trocaram de papéis agora, Tenório e Juninho. O Alexandre escola, o Newton empurra para o Tenório, ele faz o giro, leva vantagem sobre o Wellington. Dispara, prende a bola e a inteligência, ó. Que bola para o Juninho, Juninho tocou na saída do Bruno. Assistência, o passe de Carlos Tenório e o gol é do Reizinho da Colina. Juninho, Vasco 3, Palmeiras 1. Não deu nem tempo, né? O Obina tentar mudar o posicionamento, a movimentação no ataque. Erro do Wellington no combate direto em cima do Tenório. Não pode deixar virar e iniciar o contra-ataque daquela forma. Foi muito mole na jogada e erro de posicionamento do Juninho. Ele nem fecha a marcação junto com o Wellington em cima do Tenório, nem deixa o Juninho em posição irregular. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele deu condição ao Juninho, não fechou a marcação no meio e aí o Vasco teve facilidade para fazer esse seu terceiro gol. Com toda a pressa do mundo, né? Já o resultado amplamente desfavorável. O Juninho fazendo valer toda a sua liderança, toda a sua qualidade, aquilo que representa, né, para o time do Vasco. Chegando inteiro para definir a jogada. Juninho. Mas tem essa cobrança de falta. Passou pelo Henrique. Obina vai para a bola. Vinícius. Tenta levar. Mas um cruzamento que para ali na cabeçada do Dedé, do Douglas, perdão. E o Felipe que foi para a dividida. Melhor para o Juninho do Palmeiras. Wellington. Recua até o Correia. É um Palmeiras que joga sob pressão pura. E agora sobrou para o Felipão. Torcedor pegando o pé dele. Juninho vai para o cruzamento. Olha o Henrique, tentou fazer o domínio. A bola sobrou para Fernando Praz. O quinto gol do Juninho nesse Campeonato Brasileiro. Pra você ter uma ideia, o último gol que ele havia marcado foi na vitória sobre o Sport no dia 8 de agosto. A única do Vasco no mês passado. Uma bela cobrança de falta. Vai se recuperando o Vasco. Vai mantendo a sua posição no G4. Vai sustentando a quarta colocação, vai se aproximando do Grêmio. Pulando para 42 pontos. O Grêmio que joga ainda na rodada, joga amanhã contra o Náutico no Estádio Olímpico. O Palmeiras vai ficando em penúltimo, 3 pontinhos à frente do Atlético Goianiense. A 8 pontos do Santos, que é o primeiro time fora do chamado Z4. Situação terrível a do Palmeiras nesta 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco que tem mais uma falta, tá aí o Juninho, bola fechada, Bruno. Vitor Belfort vai com tudo para acabar com o reinado de John Jones no dia 22 de setembro. UFC 152 ao vivo só no canal Combate. Consulte a sua operadora. Está na falta aqui. Juninho. Escola para Henrique. De lado com Valdívia. Juninho pedido, Luan também se movimentando. Passe do Luan. Juninho. O Luan do Palmeiras com o Luan do Vasco. Levou a pior. Henrique. Correia. Tem um chute muito forte de longe. Não deu.
Abre o jogo para Arthur. Cruzamento por baixo, facilitou a vida do Dedé. Vamos fechar 30 minutos. O Arthur está lá com toda a pressa para bater o lateral. O Palmeiras ainda se organiza na frente. Vem aí com o Corrêa, soltou a bomba. Passou à direita do Fernando Praz. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Você sente, Rafael Rezende, aquele Palmeiras intranquilo, aquele Palmeiras pressionado? Esse terceiro gol, ele transforma o Palmeiras num time quase entregue, né? Aceitando mais uma derrota do Campeonato Brasileiro. É normal que tome a iniciativa daqui até o final do jogo, mas não mostra força para reagir. Bem diferente do Vasco, ele parece bem mais solto, bem mais leve. Imagina como é que não está o ambiente também na sala da direção vascaína, lá com o Roberto Dinamite, né, com o Marcelo Oliveira observando. A vitória, antes do Marcelo assumir de vez, né, o comando era fundamental, né? Tira um pouco do peso, da pressão. Vai sair um cartão nesse momento do Milton, né? Ele mesmo. Repetição de falta. Gesticulou ali o Wilton Pereira Sampaio. Muda o ambiente, né? A mudança no treinador traria uma motivação para quem não tem atuado tanto, na parte do elenco que tem postado. E agora a gente vai ter mais uma alteração nesse time do Vasco. Alexandre saindo, entrando o Éder Luiz. Luiz com o número 7. Alexandre. De 31 minutos e meio. Passa a não contar com um jogador especificamente de área, né? O time do Vasco. Está tão bem no jogo o Tenório, né? Foi fundamental pela movimentação, aparecendo nos lados do campo. Agora ali a situação curiosa, com 2 bolas em campo. O Vasco, o torcedor do Vasco devolveu ali perto da ação no jogo, né? Na hora da cobrança do lateral. Mas o Tenório permanece, vai jogar centralizado agora, né? Deve estar com menos gás também no final da partida. Mas até nessa puxada de contra-ataque, ele acaba aparecendo mais, como foi no terceiro gol, do que o Alexandre. Por isso permanece. Ele tem para isso, né? Basicamente é um jogador que tem essa característica de poder, quem sabe, desempenhar esse papel. Tá aí o Tenório. Na canhota, mais um passe na frente para Juninho. Uma chegada lá do Corrêa, até porque a bola não foi muito afeição ali para o chute do Juninho. Mas de novo, Carlos Tenório. Vai se tornando o xodó da torcida vascaína. Ficou um longo tempo parado. Uma lesão grave, né? No Campeonato Carioca. Vem Lobina pro Palmeiras. Não vale mais nada. Confirmando o Altemir Hausmann. Outra irregularidade, ó. Acho que não. Teve um impedimento na origem, no lançamento. Me pareceu a mesma linha novamente. Carlos Vicente, Tenório Medina. Enquanto o Lobina, perdão, reclama. Carlos Vicente, Tenório Medina, 33 anos, 1,85, 80 quilos. Acha a técnica do equatoriano que vai fazendo uma diferença muito grande em favor do Vasco. Nesse confronto aí com o Palmeiras. Está aí o Tenório, ó. Grande destaque na LDU. Aquele timaço da LDU. Os primeiros anos, né? 2000. Cometeu a falta. Aí vem o Palmeiras com pressa. O Corrêa, transformado até como um terceiro zagueiro ali. Corrêa que é volante de origem. Juninho. Arranca pelo lado do campo, cercado pelo Felipe. Vem o Juninho, bateu muito forte na bola. Tentando insistir o Vinícius. Marcação. Do William Matheus. Chegou com vantagem, o Vasco pode partir agora na velocidade do Éder Luiz. 3 do Palmeiras contra 2 do Vasco. Éder Luiz para Tenório. Vai ficar de frente para Corrêa. Ainda Tenório distribui bem o jogo. Éder Luiz. Chega Felipe, tem que arrumar para a perna esquerda, foi para o chão, falta. E vem aí Juninho. Falta frontal ao gol de Bruno e vem aí Juninho. Felipe chamou a falta, né? Já tinha perdido a velocidade do contra-ataque, Palmeiras com 4 na marcação contra 2, só o Éder Luiz e o Tenório chegaram em velocidade. Quando ele recebeu, deixou o corpo, jogou para a esquerda e esperou o contato. Toda a atenção do Bruno.
O Wendel conversa com o Juninho. Aquela anterior foi um pouco mais longe. Um jogador apenas na frente. E o Bruno defendeu com uma manchete. Vamos ver essa aí, ó. Juninho. No ângulo, Bruno. Escanteio pro Vasco. O Wendel, como sai da bola, vem o Juninho. Vou pegar no alto, pegar no ângulo. Desvio do goleirão do Palmeiras, salvando, mandando para escanteio. Você revendo mais uma vez aí a cobrança do Juninho. O Felipe vai bater o escanteio. Claro que agora não tem pressa nenhuma. É muito grande a vantagem do Vasco. 3-1 aqui em São Januário. A cobrança do Felipe é para o Wendel. Volta para Felipe. Teve cruzamento. Quem tirou foi o Obina. O Valdívia. O mais adiantado é o Luan. Tentou atravessar lá na frente para o Luan, não está impedido. Cercado pelo Douglas. Projeção do Luan do Vasco. Mas conquista mais um escanteio. Torcedor apaixonado, compareça aos estádios e torça de perto pelo seu time do coração. Você faz parte do show. Vá ao estádio. Tenta se posicionar na frente do Fernando Praz. Vem o toque de cabeça. Fernando Praz para ficar com a bola. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. O Atlético Mineiro, 0 para o São Paulo, 0 Santos, 0 Flamengo. Os 3 jogos que ainda estão em andamento nesta 24ª rodada. 8 partidas nesta quarta-feira que confirma o Fluminense como líder do campeonato depois dos 2-0 sobre a Portuguesa. E por enquanto vai deixando o Palmeiras em penúltimo. Tendo o Palmeiras em penúltimo lugar com essa derrota aqui em São Januário. Luan. Essa frente Felipe. O Luan do Palmeiras vai chegar por trás, ó. Felipe tentou arrumar. A operação é do Juninho. Aí com o Luan. Correia. Pode jogar com o Juninho se quiser. Levando o Correia. Vida complicada do Palmeiras, perdendo mais uma no Campeonato Brasileiro. Segundo jogo em sequência que o time leva 3 gols, né? 3-0 para o Atlético Mineiro no final de semana e agora esses 3-1 aqui pro Vasco. São 33 gols sofridos pelo Palmeiras no campeonato. Obstrução agora do Wellington e o cartão amarelo para o jovem zagueiro do Palmeiras. Jader. Janaína. Saindo Luan para a entrada de Betinho. Betinho, número 25, entrando no time do Palmeiras. É a última modificação, Rafael Rezende, que faz o técnico Luiz Felipe Scolari. Não tem mais o que fazer, né? É a última modificação. A gente olha para o banco, as opções que ele tem, a entrada do Patrick. Está sendo opções ofensivas, claro. A entrada do Marcelo Araújo não mudaria muito o panorama do jogo. Patrick ou Betinho. E o Betinho pode fazer a função do Luan. Vamos ver chegar. Éder Luiz. Aberto aqui pelo lado do campo. Recolhe com o Felipe. Bom o passe para o Wendel. Jogou de costas, Nilton. Devolução seria para ele, ainda insistindo o Nilton. Bateu no braço ali do volante vascaíno. E o Palmeiras com toda a pressa do mundo. Vamos para 39. O Vasco vai vencendo sob o olhar atento do técnico Marcelo Oliveira. O Marcelo que será apresentado amanhã. O Palmeiras joga pressionado. Vai sendo derrotado mais uma vez nesse campeonato, vai ficando em penúltimo. Obina no cruzamento. O Luan desviou e o Wendel cedeu o escanteio. E o Wendel, experiente jogador, uma história no Cruzeiro, no Santos, futebol francês, trazido pelo Vasco para essa disputa de campeonato. Levantamento fechadinho, toque para trás foi do Wendel, que havia sido empurrado. O time entrou então no lugar do Luan. Essa última modificação feita pelo técnico Filipão. O time tem 25 anos, pernambucano de Jaboatão dos Guararapes. É outro jogador que passou pelo São Caetano. Disputou o último campeonato paulista, inclusive pelo São Caetano. Já rodou, né?
Andou pelo Náutico, pelo Fortaleza, pelo Coritiba, Vila Nova, Gil Vicente de Portugal. Além do Marília. Jogou a Série B do Brasileiro pelo Marília em 2008. Fez o gol do empate 1-1 contra o Coritiba, né? Gol de título na Copa do Brasil. Ele mesmo. É o Henrique. O jogador teve seu contrato estendido, né? A partir daquilo que produziu, especialmente na final. Se estranhou ali o Felipe com o Henrique, né? O Felipe recebeu o cartão amarelo. Vem o Palmeiras tentando descontar. O Vasco fechadinho para segurar esses 3-1. Para Correia. Parou ali no Nilton, voltou para Valdívia. Ô, Valdívia! Faltou o giz ali no taco, né, do Valdívia agora. Aí o Vasco. Juninho, autor do terceiro gol. Passe para Wendel. Olha o Vasco. Dedé. Forma do braço. Ataque do Palmeiras. Ação forte do torcedor vascaíno. Isso porque tem gol na Vila Belmiro e é gol do Santos. O gol de Vitor Andrade. Fazendo um gol importante para o Santos, levando o Santos à 11ª posição, segurando o Flamengo. O Flamengo fica nos 27 e é o time mais próximo da zona do rebaixamento hoje. O Sport primeiro dentro com 23, o Flamengo com 27. O Santos saltando na tabela, né, se distanciando dessa turma aí. 4 pontos da zona do rebaixamento. Lateral para o Palmeiras. Lá para Vinícius. Arruma para a perna direita. Ele ajeita. Betinho na intermediária, pode mandar para o gol. Saiu a bomba, saiu à esquerda de Fernando Praz. E não deu tempo nem do Santos comemorar o primeiro, porque já saiu o segundo e o gol é dele, Neymar. 2-0 para o Santos na Vila. O torcedor do Vasco é loucura, né? Quando o placar agora aqui de São Januário confirma o segundo gol do Santos. Segue 1 para o Atlético, 0 para o São Paulo na Vila. Santos 2-0 no Flamengo. Os jogos em andamento nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui passamos dos 43. Deu um pico na bola, o Wendel ligou o ataque lá com o Tenório. Passe na esquerda. Éder Luiz. Tenta avançar. Vai para a linha de fundo o Éder Luiz. Juninho já levantou o braço e pediu. O cruzamento vai sair para ele, Juninho. O Juninho dividindo cabeçada com o zagueiro, hein? Vem Felipe. Para Juninho. Ainda ele. Perdeu um pouquinho de tempo até para organizar essa subida. Joga com calma agora o Vasco. Joga administrando esse placar de 3-1. Ótimo toque de calcanhar do Felipe no fundo para Luan. Vai para a jogada. Ainda Luan pintou o quarto para Tenório. Tentou fazer de letra. Tentou fazer um gol de letra. Agora Tenório. Era o gol que ele queria para se consagrar de vez, né, com o torcedor vascaíno. Ele errou. Rafael Rezende. A gente vai ver o replay, né? O jogo está com um placar, de certa forma, confortável para o time do Vasco. Eu fiquei até com a impressão que o Tenório passou da linha da bola de propósito, buscando a finalização de letra. Ele tentou a finalização mais complicada, mais bonita. Aqui, como você falou, ia deixar ele na boa, né? Ia deixar ele nas graças do torcedor do Vasco. E nem precisava, porque já fez um partidaço o Tenório hoje. Valdívia. Foi tocado agora. Mais uma falta no jogo, mais um cartão amarelo. Agora para Douglas. O Palmeiras já bateu rapidinho. O Laguna não conseguiu ali se projetar diante da marcação. O lateral está sinalizando lá o Altemir Hausmann. É para o Vasco. Altemir Hausmann. Assistente gaúcho. Assistente FIFA. Que esteve inclusive na última Copa
Copa do Mundo. Cartões amarelos até aqui pro Vasco, um pro Palmeiras. E o Dedé, o jogador do Palmeiras, pediu pênalti, pediu um toque, mas não foi de ombro, né? 3 minutos de acréscimo. Até 48. O torcedor do Vasco, uma noite especial, né? Vai vendo o time se reabilitar. E vai vendo aí o seu grande rival, o Flamengo, perder para o Santos na Vila Belmiro. O Flamengo ficando ao alcance da zona do rebaixamento. 4 pontos à frente do Sport, que hoje é o primeiro time nessa posição incômoda. Aqui Vinícius, traz o Palmeiras, Juninho, Valdívia. Bola para Obina. Juninho tentou devolver para Obina, rasgou de trás ali o Douglas, que sente bastante. Manca bastante o zagueiro do Vasco. Vinícius, novo cruzamento. Novo corte do Douglas. Escanteio. Aí ele, ó. Talvez ali aquela bola fosse até para defesa do Fernando Praz. Escanteio já batido. Henrique. Quer porque quer o segundo gol o Palmeiras. Juninho. Ele volta para Vinícius. O Juninho do Vasco deu combate. Auxilia na marcação. O Vasco todo atrás fechado. O Palmeiras pressiona. Levantamento é de Arthur para Albina. Sobe antes ali. O Dedé para afastar. O Felipe deu um tapa de 3 dedos na bola. Um passe de extrema qualidade para o Éder Luiz. Aberto, o Palmeiras pode pintar o 4º gol. Éder Luiz escorou para Tenório. Isolou essa bola agora o Tenório. E dessa vez ele poderia parar e pensar o que fazer, Rafael Rezende. O Tenório novamente tentou fazer um golaço, né? Pegar de prima, para pegar na veia, a chance de erro aumenta absurdamente, né? Mas mais uma vez, né? Tendo o nome gritado. Não vão ser esses erros que vão apagar a grande partida que o Tenório fez e com certeza já chamou a atenção do torcedor do Vasco. O primeiro gol foi dele, né? Empatando o jogo. 6 minutos depois do Palmeiras fazer 1-0. Ele que deu o passe, fez a jogada para o gol do Juninho, o terceiro do Vasco, aos 28 desse segundo tempo. E desde o terceiro gol, o Vasco muito mais próximo de aumentar o marcador do que de sofrer, né, o segundo. O Palmeiras. Agora pelo lado do campo, na raça, ganharia dividido o Valdívia. Ele já tem encerrado o jogo lá em Belo Horizonte, vitória do Atlético Mineiro na caça do Fluminense. Galo 1-0 no São Paulo. Valdívia. Toque pela ponta. E a conclusão a gol do Betinho. Tiro do Meta. Essa primeira metade de turno, né, como foi no primeiro turno do time do Vasco, ela é um pouco mais tranquilo. O Vasco pega adversários que brigam lá embaixo na tabela. Tirando o jogo do próximo fim de semana contra o Cruzeiro, que é um time que ainda briga na primeira metade, mas vem de 3 derrotas, vem no pior momento dele, Cruzeiro, no campeonato. O Vasco tem uma sequência de turno mais tranquila. Inclusive perdeu, agora o jogo está encerrado. Vitória do Vasco. Aí está o camarote, a sala da direção do Vasco, melhor dizendo, com o presidente Roberto Dinamite ali já com o casaco escuro, camisa branca. O técnico Marcelo Oliveira também observando a reação ao final do jogo.